Vasco é de Edmundo! Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como Edmundo Animal, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 2 de abril de 1971. Bad boy? Habilidoso? Polêmico? Descubra agora um pouco mais sobre quem foi Edmundo Animal. Edmundo iniciou sua carreira profissional em 1992, fazendo esse ano 30 anos. Seu primeiro clube foi o Vasco da Gama, no qual se declara oficialmente torcedor e com quem ele mais se destacou e hoje é considerado o segundo maior ídolo da história do clube. Edmundo tem uma identificação muito grande com o Vasco da Gama, o qual começou no Sub-13 em 1983. Ele ficou no Cruz Maltino até 1987, quando se transferiu para o Botafogo. No Botafogo, ele permaneceu por 5 anos, ainda atuando nas categorias de base. Em 1992, ele sai do Botafogo, retornando ao Vasco da Gama, depois de um episódio polêmico, onde foi pego pela presidência do Botafogo, andando nu na concentração. Nesse primeiro ano de profissional no Vasco da Gama, ele marcou 19 gols em 59 jogos. Nesse ano, o técnico era o Nelsinho Rosa e o Edmundo no Vasco fazia uma dobradinha no ataque com o Bebeto, atacante da seleção brasileira. A sua estreia pelo Vasco foi em 26 de janeiro. Naquele instante, surgia para o cenário nacional o que seria depois, na opinião de muitos, o maior ídolo de uma geração de torcedores do clube. Nesse mesmo ano, Edmundo fez grandes atuações com a camisa Cruz Maltina, como contra o Flamengo, primeiro clássico dele, ainda jovem, marcando um gol e ajudando o Vasco a vencer por 4-2. Ele engana Gotardo e chuta em pé direito, sem chance para o goleiro Gilmar. Veja de novo o gol de Edmundo. Golaço, hein? Olha, galera. O Barreiro e o Zagallo estavam lá, de olho nele. O Flá ameaça pela esquerda, Júnior levanta na área. Gotardo cabeceia torto, Marquinhos chuta em cima de Luizinho. Luiz Antônio dá de bicicleta para fora. Depois deste lance aconteceram várias jogadas violentas, como esta entrada de Giovani e Júnior na cara do juiz Aloysio Biughi. E esta outra aí de Rogério em Bebeto. O jogo segue, William bate a falta sem força, mas quase engana Gilmar. Olha aí, Luizinho lança Bismarck, que é derrubado na entrada na área. Depois de muita catimba, Bismarck cumpre o seu papel, desmancha a barreira. Bebeto chuta, a bola bate em Bismarck, desvia, engana Gilmar. Vasco 2-0. Veja por trás como foi o 10º gol de Bebeto no campeonato. Já estamos no segundo tempo e logo no primeiro minuto, Júnior toca para Luiz Antônio. Ele chuta forte, assustando o goleiro Regis. O Flamengo continua pressionando e por muito pouco Marcelinho não desconta. O Flá chega perto mais uma vez da cobrança de falta, Lizinho. E o Vasco, hein? O Vasco só reaparece aos 21 minutos no erro infantil de Charles, que entrega a bola para Bebeto marcar seu segundo gol. Olha aí. É o terceiro do Vasco. Veja de novo a falha incrível de Charles e o gol de Bebeto. Um gol além do bem e do mal, não é? Com 3-0 no placar para o Vasco da Gama, Gotardo perde a cabeça e dá uma cotovelada no rosto de Edmundo. Veja em câmera lenta a agressão de Gotardo e a indiferença do árbitro Aloysio Biughi. Fica meio tonto, pede substituição, o técnico Nelsinho coloca o meio-campo Flávio em seu lugar. E a estrela do garoto brilha. Logo depois, Giovani bate, corta, Bebeto parecia livre, Gilmar não segura e Flávio deixa sua marca. Vasco 4-0, veja de novo.
Flamengo tenta diminuir com timidez. Marquinhos chuta lá de longe. Regis coloca para corner. Com o jogo ganho, o Vasco afrouxa na marcação. A ascensão imediata após de ótima campanha no Campeonato Carioca, o qual o Vasco foi campeão e ele vice-artilheiro. Ótima campanha no Campeonato Brasileiro e também convocação pelo Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira. Fez com que no seu primeiro ano de profissional pelo Vasco da Gama, outras equipes o quisessem no seu elenco. Nesse mesmo momento, o Palmeiras, da grande empresa Parmalat, faria grandes investimentos no futebol e contrataria o Edmundo por $2 milhões, mesmo ele com 19 para 20 anos. Em 1993, Edmundo então vestiria a camisa do Palmeiras numa seleção que ganhou tudo que participou. Foram 2 temporadas onde ele fez 32 gols em 55 partidas. Esses 2 anos com a camisa do Palmeiras foram realmente fantásticos. Ele foi campeão paulista em 93 e 94, foi campeão do Rio-São Paulo em 93 e foi campeão brasileiro em 93 e 94. Nesses 2 anos mágicos no Palmeiras, Edmundo, além da bola de prata que ele recebeu, ganhou também, nesses 2 anos mágicos no Palmeiras, o apelido de Animal pelo Osmar Santos. O apelido de Animal acontece logo no começo ou não? Logo no começo. É a história do Osmar. Do Osmar. Que ele elege o melhor em campo. Era o animal do animal do jogo. E aí a torcida... Aí eu fui a alguns jogos. Mas por que ficou com você esse... Eu te explico. Aí comecei a ser eleito melhor em campo. Melhor em campo. Um belo animal, dia. Um belo dia lá, a gente entrava em campo, a torcida gritava as músicas. Sei. Zinho, olê, 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 olê. Zinho, aí eu vai, matador. E um belo dia lá, a torcida começou a gritar, au, 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 Edmundo é animal. Foi bom pra caramba pra mim, fiz comercial. Até hoje as pessoas falam, esse carro é animal, esse tênis é animal. 90% das pessoas falam, nem sabem o porquê. Mas começou lá. Não era gíria? Não, começou lá comigo. Você tá zoando. Começou comigo. Animal, caramba, é verdade. Começou comigo, é gíria hoje. É gíria hoje, mano. Aí, em 94, um ano e pouco depois, porque alguns atletas não queriam esse rótulo de animal. É mesmo? Quando ele elegia um cara, sei lá, o Cafu no São Paulo, melhor em campo. O cara, não sou animal. Tô citando exemplo, eu até perguntei pro Cafu, cara, eu não lembro. O Neto já afirmou isso. Não sou animal. É mesmo? Porque era a Rádio Globo, era a maior rádio do país. Acabava o jogo, ele entrava em campo e botava o microfone, fala com o Osmar Santos, você foi eleger o animal do jogo. Entendeu? O pessoal ficava com medo daquele rótulo, que é dúbio, né? O animal. Ele é negativo e positivo. Enquanto eu não, eu assumi, mas ele feito, sou animal mesmo. Naquele ano ele sofreu um acidente. E eu encontro o Osmar toda semana, toda segunda-feira. E ele fez, Edmundo, animal. Ele é lúcido, tem um pouquinho de dificuldade para andar, mas anda, fica mais na cadeira de roda. Só que afetou a fala. Então, o animal se perpetuou em mim. Porque não tinha mais toda semana. Não tinha toda semana, entendeu? Caramba. E aí, foi muito forte isso. Foi muito forte. E aí, ele, cara, foi o pai das diretas. Ele era foda. Nesse momento, a seleção brasileira já era uma realidade. Foi convocado para a Copa América de 93 pelo técnico Parreira. Infelizmente, com a fama chegando e o apelido Animal caindo nas graças da torcida, Edmundo se atrapalha e começa a ter atos de indisciplina, fazendo com que o apelido tivesse um significado pejorativo de um jogador irresponsável que não mede as consequências de seus atos. 2 desses atos acabaram marcantes na época, 93 e 94. Um deles foi a briga generalizada, que iniciou em um jogo de 1994 contra o São Paulo, e o segundo foi na Taça Libertadores da América,
que ele agrediu um repórter que foi entrevistá-lo após a derrota para o El Nacional do Equador. No auge daquela braveza e extrema categoria, a sua imagem fez a edição de abril da revista Placar ser recordista em vendas de exemplares, colocando Edmundo com um ursinho de pelúcia do lado, quebrando com isso a aura de ser um jogador violento. Nessa edição da revista Placar, Edmundo promete mudar o seu comportamento. Mas, infelizmente, outras brigas aconteceram, desentendimentos com o técnico e, infelizmente, a torcida não mais o queria no elenco. Edmundo, então, se transfere para o arquirrival do Vasco, o Flamengo, em 95. No ano do centenário, o Flamengo contrata Sávio e Romário para, ao lado de Edmundo, formar o ataque. Não foi bem como Edmundo esperava. Edmundo viu o Fluminense sendo campeão carioca e o Botafogo sendo campeão brasileiro. No Flamengo, Edmundo fez apenas 9 gols durante aquele ano. Nesse ano, Edmundo também teve outros problemas de indisciplina dentro de campo. O mais conhecido deles foi contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores. Confusão generalizada. Cotoveladas, socos, voadoras. Infelizmente, mais uma polêmica envolvendo briga do Edmundo. Ainda no final daquele ano, o jogador se envolveu em um grave acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, em que 3 pessoas morreram. Em 1995, o ex-jogador provocou um acidente de trânsito na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Na colisão, morreram 3 pessoas e outras ficaram feridas. Edmundo foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. E desde então vem recorrendo, o que o manteve longe da cadeia todo esse tempo. Hoje, a Vara de Execuções Penais rejeitou a alegação de prescrição do crime e determinou a prisão. Diante de toda essa confusão, a diretoria do Flamengo empresta Edmundo ao Corinthians para fazer a temporada de 1996 com a camisa do Timão. Com a camisa do Corinthians, Edmundo chegou à incrível marca de 23 gols em 33 partidas. Buscando também a sua primeira vitória aqui em Americana. Olha o Souza. Fez a tabela com o Edmundo. Souza invadiu. Pode pintar um golaço do Corinthians. Bateu de pé esquerdo. Defendeu o goleiro Edmundo. Conseguiu levar. Tocou boa bola para o Edmundo. Protegeu. Limpou. Vai fazer mais um. Gol! São Paulo. Tira do Sérgio Araújo e entrega para Tupanzinho. Edmundo. Bonito o lance do Edmundo. Vai para dentro da grande área. Atenção. Bateu. Gol! Edmundo era a grande aposta do Corinthians para vencer a Libertadores da América de 1996. Mas, infelizmente, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Grêmio Porto-Alegrense. Quinta-feira nós estaremos transmitindo Guarani e Santos. E a pergunta que está no ar é: da Guarani ou Santos? R$3 a ligação, interurbano grátis. R$3 descontados na conta telefônica. Você acha que dá Guarani? Então ligue já, 0978 3601. Você acha que dá Santos? Edmundo, olha aí! O juiz chama a atenção dos jogadores, está querendo aparecer muito. Zete ali, abre os braços como que querendo diminuir o espaço. Pro Edmundo, autorizada a cobrança. Edmundo nela. Bateu. Bateu, Wagner, tirou a chance. Conseguiu ganhar, quem sabe agora Corinthians bateu Edmundo. Rolou, vamos ver quem chega. Marcelinho pro Edmundo, pintou o segundo. Edmundo. Mesmo fazendo boa campanha, marcando gols contra rivais,
ele se envolve em mais novas polêmicas, brigas com o goleiro Ney, com o zagueiro Cris e, além disso, outras sondagens de clubes querendo o jogador. Vivo para você na Record. Júlio César. Luciano tá por ali, a devolução. Boa bola, Leonardo. Tá na área, tá chegando, procurou. Edmundo, pode ser. Marcelinho, Edmundo matou, pôs no chão, bateu. Já merecia o amarelo, Cleber. Olha a bola pra dentro da área. Para o Corinthians, como a gente disse, não pela classificação. Olha a bola na área pro Edmundo, ele tocou. Corinthians vai à luta, insiste, olha a chance do gol. Edmundo, então, decide retornar ao Vasco da Gama sem dar satisfação à diretoria corintiana. Edmundo não esperou nem um ano terminar. Retorna ao Vasco em 96, em agosto, para a disputa do Campeonato Brasileiro, para salvar, e conseguiu, o Vasco do primeiro rebaixamento da sua história. 1997. Muitos dizem que foi o seu melhor momento, tanto do clube quanto na carreira. Inicialmente, o Campeonato Carioca de 1997 foi vencido pelo Botafogo. A final foi feita contra o Vasco da Gama e Edmundo, sempre polêmico, acaba provocando o zagueiro Gonçalves com a dança da bundinha. Nesse mesmo ano, Edmundo, com a seleção brasileira, foi campeão da Copa América. Mas é no Campeonato Brasileiro de 97 que Edmundo crava seu nome para sempre na história do Vasco e na memória de quem o viu fazer mágica. Nesse ano, Edmundo volta a fazer dupla com Evair e lidera uma talentosa equipe com os jovens Pedrinho, Felipe, Juninho, Ramon, Carlos Germano, Mauro Galvão, Luizinho. Para coroar este ano, Edmundo, além de ser campeão brasileiro, ele consegue ser artilheiro com 29 gols, fato que não acontecia há mais de 20 anos. Termina o ano Edmundo com 42 gols em 52 partidas e 2 bolas de prata, além do recorde de gols feitos em uma única partida pelo Campeonato Brasileiro, 6 gols contra o União São João de Araras. Em 1998, após alta valorização, Edmundo tenta voos internacionais. Edmundo acerta então com a Fiorentina, time italiano, por um valor de 9 milhões de dólares. Os primeiros meses na Itália foram turbulentos. O técnico Alberto Melanzani nem sempre o escalava como titular. Com a proximidade da Copa do Mundo de 98, Edmundo queria sempre estar em campo. Como isso não acontecia, ele mostrava os primeiros sinais do seu forte temperamento, criticando o técnico, companheiros e imprensa italiana. A passagem curta pela Fiorentina também gerou problemas extracampo. Edmundo, uma das viagens para o Brasil no Carnaval de 98, não voltou ao clube italiano no momento certo, gerando toda a insatisfação da diretoria fiorentina.
Mesmo assim, Edmundo foi convocado para a Copa do Mundo de 98, mas infelizmente perdemos a final para a França. A torcida francesa. Não existe isso, 2-0, tá vendo que é cedo, tem que jogar para frente, tem que tentar fazer o gol, faltam apenas 15 minutos. E o Edmundo ficou irritado, com razão, até porque quem tirou a bola... Após a Copa do Mundo, na segunda temporada dele com a camisa da Fiorentina, tudo planejava ser diferente. O técnico era outro, a equipe era outra e a disposição era outra. Dentro de campo, formava um ataque com Gabriel Batistuta e Rui Costa. Fora de campo, continuava sendo o velho Edmundo com os problemas de temperamento. Jogando um futebol ofensivo, a Fiorentina liderou a classificação da Série A na temporada 98-99. Em 17 das 20 primeiras rodadas, tudo corria bem até chegar o Carnaval no Brasil. Edmundo não voltou à Itália, ficou no Brasil, foi visto jogando futevôlei e a equipe dele perdendo partidas importantes e perdendo a classificação e terminando em terceiro lugar. Nessa temporada, Batistuta, Rui Costa e Edmundo terminaram com 39 gols no campeonato e colocando a Fiorentina na Liga dos Campeões do ano seguinte. Com os seguidos problemas de comportamento, Edmundo começou a negociar sua volta para o Brasil e, mais uma vez, para o Vasco da Gama. Edmundo então adia mais uma vez o sonho de fazer uma carreira internacional. Na Fiorentina, Edmundo marcou apenas 17 gols nas 2 temporadas. Edmundo se apresenta ao Vasco, faz uma ótima campanha no Campeonato Carioca daquele ano, não foi campeão, faz uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, também não foi campeão, mas deixou o Vasco em terceira colocação. No final desse ano, o Vasco da Gama acertava a volta do baixinho Romário, jogador que ele fez parceria no Flamengo de 95. Vasco montou uma ótima equipe com Romário e Edmundo para a disputa do Mundial Interclubes de 2000. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu na estreia o South Melbourne da Austrália 2-0. Na segunda rodada, atropelou os Diabos Vermelhos do Manchester. O Vasco estava muito bem montado por Antônio Lopes, fez ótimas partidas. Destacamos a vitória contra o Manchester United, fez a final contra o Corinthians, mas infelizmente perdeu o pênalti decisivo e dando título ao Corinthians, sendo aquele, dito pelo próprio Edmundo em entrevista ao Sport TV, o pior momento de sua carreira. Corinthians tinha um timaço, Luizão, Dida, Índio, Kleber. Olha o Adilson Batista aí hoje técnico, Fábio Luciano, Ricardinho, o Capetinha Edilson, Marcelinho Carioca, Vampeta e o Capitão Rincon. O Vasco não ficava atrás, Edmundo, Elton com 21 anos, Amaral, Paulo Miranda, Romário, Gilberto, Ramon, Mauro Galvão, Odivan, Juninho Pernambucano, Felipe. Foram 120 minutos sem nenhum gol, mas com emoção de sobra. Um jogo equilibrado com chances dos dois lados. Lances que ficaram esquecidos, mas que tiveram lá sua importância. Marcelinho era uma das melhores opções nas bolas paradas. A 11 minutos do final do tempo normal, um lance que poderia ter mudado a história. Edmundo recebeu a bola sozinho, mas o auxiliar marcou o impedimento que não existiu. Na prorrogação, mais 30 minutos de sofrimento e nenhum gol. O título mundial seria mesmo decidido nos pênaltis. O capitão Rincon bateu o primeiro e precisou da ajuda da trave. Romário também quase perdeu. Fernando Baiano marcou com categoria. Alex Oliveira empatou 2-2. Luizão, mesmo cansado, cumpriu bem a missão. Eu não deixaria o Luizão bater o pênalti pelo esforço físico. Eu não tinha mais assim força física, mas
Quando o Oswaldo perguntou quem vai bater, eu falei, eu quero bater, entendeu? Eu vou bater. Lá vai Luizão autorizado, bateu, gol do Corinthians, 3-2. Nesse tipo de decisão é impossível não ter um vilão. E o primeiro foi o lateral Gilberto. Atenção! Edu tinha na época 20 anos, quanta responsabilidade. Agora era só Edmundo fazer para deixar tudo igual. Vão para ser alternada, se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo. Partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Com a perda do título, Edmundo e Romário, a partir desse momento, começam a ter guerra de egos. Dentro da minha casa chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Um pênalti. Edmundo queria bater. Romário disse não. E o Reino de São Januário conheceu seus personagens. Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. O desgaste provocado pela rixa com Romário leva Edmundo ao afastamento, onde chegou a ficar 2 meses sem jogar. Edmundo, portanto, é emprestado pelo Vasco a várias outras equipes. Edmundo joga no Santos, Napoli, Cruzeiro, vai para o futebol japonês. Edmundo, já com 30 anos, mesmo distante das performances do antigo animal, tem boas atuações no Japão. No total, marcou 21 gols em 32 partidas, tirando o time do rebaixamento à 4ª posição do campeonato japonês. Edmundo, em 2004, se transferiu ao Fluminense, tentando se afastar dos boatos de aposentadoria, mas infelizmente não consegue uma boa sequência. Edmundo ainda tem passagens pelo Nova Iguaçu, depois no Figueirense, no qual fez história, tornando-se o 5º maior artilheiro dos campeonatos brasileiros com 126 gols, e um famoso hat-trick contra o Vasco da Gama na vitória do Figueirense por 5-1. Mais um gol de Edmundo. Mais 3 minutos e Adriano dentro da área sofre falta. Quem bate? Edmundo. 4-1. Em 2006, com 34 anos, Edmundo retorna ao Palmeiras. No Palmeiras, destaca-se ele ter conseguido a 3ª melhor artilharia de história dos brasileiros, com 136 gols. Em 2007, Edmundo consegue fazer 12 gols em 10 jogos, sendo o 2º artilheiro do Campeonato Paulista da época. Porém, infelizmente em seu retorno, Edmundo fracassa em conseguir títulos. Já pensando em aposentadoria, em 2008, Edmundo então retorna ao Vasco da Gama. Infelizmente, esse último ano dele não foi nada positivo. Perdeu pênalti na semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, perdeu pênalti na semifinal contra o Sport Recife da Copa do Brasil e, infelizmente, fez seu último jogo oficial no dia mais triste da história do Vasco, em que o clube caía pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Termino aqui com a frase que ele colocou em seu livro. Abre aspas. A minha história precisa ser contada. Não a historinha feliz do jogador de sucesso, e sim a história real, de golaços e tropeços. Tropecei muito. Adoraria poder voltar atrás para evitar os tombos. Falar o que faltou dizer, reformular certas decisões
e corrigir os erros. Esse foi Edmundo, mestre dentro de campo, polêmico fora. Abraços, saudações.